A paz do Senhor a todos. Eu quero agradecer ao convite do André Valadão, da liderança do Culto Rocket, e a você que veio. Já encontrei algumas pessoas ali, pessoas que vieram de 2 horas de distância, e eu fico tão agradecido a Deus por tudo que Ele tem feito. E o Espírito Santo tocou muito forte no meu coração que essa vai ser uma noite especial. Amém? Uma noite que vai trazer muita cura para muitos corações e um refrigério na sua alma, no seu espírito. Aleluia. Eu gostaria de fazer uma oração, mas antes eu queria dizer que eu estou extremamente feliz de estar aqui falando para tantos jovens. Eu fui líder dos jovens durante uns 7 anos, mais ou menos, e nunca teve um culto com tanta gente assim. Aliás, na média dava umas 10 pessoas. Durante 7 anos, teve cultos de 5 pessoas, de 15, teve culto de 2 pessoas, às vezes não tinha ninguém, preparava a palavra, ia naquela expectativa, não ia ninguém, tinha que fechar as portas. Às vezes ia somente a minha futura esposa, que é a Thaís. Eu ainda nem namorava ela e ela estava lá. E aí depois me casei com ela, aí o meu cunhado começou a frequentar. E dentro de mim, o Senhor falava comigo: você vai pregar no Brasil, fora do Brasil. Deus usava pessoas, mas a minha realidade era de chorar. Várias vezes eu quis largar o microfone e falar: não aguento mais, não sei por que isso acontece comigo, eu devo estar fazendo alguma coisa errada. Alguma coisa deve estar errada, porque Deus fala uma coisa e a minha realidade é outra. É mais ou menos que nem José. Deus deu um sonho para ele, muito grande, mas a vida dele parece que durante anos e anos ia no sentido oposto. Se você está assim, se você se identificou, não perca a sua esperança. Simplesmente olhe para o Senhor Jesus, porque Ele sabe como virar a chave na sua vida. Ele sabe como conceder os desejos do teu coração, como diz Salmo 37, que diz que se você se deleitar no Senhor, Ele concederá os desejos do seu coração. Amém? Vamos orar e vamos pedir para o Senhor falar conosco. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te louvar por esta noite tão especial. Eu quero te louvar porque cada pessoa que está aqui me ouvindo e na internet, o Senhor tem um plano maravilhoso para essa pessoa. O Senhor ama ela e o Senhor já provou isso ao derramar o sangue do seu próprio Filho lá na cruz. Pai, eu te peço que agora a unção do Espírito Santo venha sobre essas vidas que estão me ouvindo agora, Pai, e que seja um refrigério para nós. Essa palavra não é minha, Pai, é o Senhor quem colocou no meu coração, e que o Senhor possa me usar, Pai. Eu quero ser apenas um instrumento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, para quem trouxe Bíblia, abre comigo Eclesiastes capítulo 9, o versículo 8. Eu vou ler as passagens na versão NVI, talvez a sua está um pouco diferente, mas eles vão colocar aqui também na tela. Diz assim: esteja sempre vestido com roupas de festa e unja sempre a sua cabeça com óleo. Amém? O óleo aqui representa a unção, que quando era derramada na cabeça de uma pessoa, era para que ela exercesse um papel na obra do Senhor. O óleo representa esta unção, mas afinal o que é a unção? A unção é uma capacitação espiritual para a sua vida. Se você estiver debaixo da unção do Espírito Santo, vai haver transformação, não tem como não acontecer essa transformação em você, e ela precisa transbordar na vida das outras pessoas. E você hoje vai entender claramente o que é esta unção, e ao final nós vamos orar, e você vai receber dessa unção. Amém? Então, todos nós que já entregamos a vida para Jesus, a Bíblia diz que nós já fomos ungidos com o Espírito Santo. Você já tem o Espírito Santo. Você não precisa pedir para Ele vir morar no seu coração. Não. Se você se arrependeu dos seus pecados, você confessou com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, e você creu que Ele morreu e ressuscitou para te salvar, a Bíblia diz que você já está salvo, e o Espírito Santo vem fazer morada em você. Mas
O Espírito Santo não quer ficar aqui de enfeite no seu coração. Ele quer operar na sua vida. Ele quer te usar, Ele quer te transformar. Ele quer fazer uma obra maravilhosa. E todos nós precisamos dessa força sobrenatural, porque senão a gente não suporta as batalhas que vêm lá fora. A gente não suporta os dias maus. E é por isso que é tão importante que você não apenas tenha o Espírito Santo, mas a Bíblia diz em Gálatas 5, vocês que têm o Espírito, andem também no Espírito, não andem na carne, porque existe uma batalha entre nós, dentro de nós, da carne com o Espírito. Então, tão importante quanto o teu Espírito Santo, é você agora andar de acordo com o Espírito Santo, para o seu próprio bem, porque o diabo sabe quem são os de Deus, quem são aqueles que entregaram sua vida para Jesus, e a maior batalha dele é contra nós. Aqueles que estão do lado dele, o diabo até prefere que eles fiquem por lá mesmo. Então, você precisa agora entender que é através da obediência que esta unção vai ser derramada. É através da obediência que vai vir esta unção. E quando esta unção está na sua vida muito presente, você é uma pessoa alegre. Aqui tem um povo alegre? Amém? Esta alegria, não estou falando de uma alegria qualquer, é uma alegria sobrenatural. É Deus quem coloca dentro de você. Sabe quando você está ali novo convertido? Você às vezes vai num culto, você às vezes escuta qualquer coisa da Bíblia, ou escuta um louvor, você chora de alegria, é um choro alegre, você está transbordando de algo maravilhoso, porque a unção está muito fresca na sua vida. Mas o tempo vai passando e a gente vai deixando esta unção se perder. Ela não sai de você, mas ela fica inoperante. E hoje nós vamos ver mais sobre como você pode resgatar isso na tua vida. Amém? O Salmo 45, versículo 7, ele fala algo muito interessante. Ele diz que como Jesus amou a justiça e ele odiou a iniquidade, Deus ungiu ele com o óleo da alegria, mais do que todos os seus companheiros. Muitas vezes a gente tem aquela visão que Jesus era um homem triste. Afinal, a Bíblia diz que ele era um homem de dores, um homem que sabe o que é padecer. Mas, irmãos, eu não consigo enxergar esse Jesus chorando pelos cantos, cheio de complexos, de feridas. Não, eu enxergo um Jesus transbordante, um Jesus que podia sofrer o que fosse, mas ele tinha o óleo da alegria. E a Bíblia diz, Salmo 45, 7, que Deus o ungiu com o óleo da alegria mais do que todos os seus companheiros. Ninguém foi mais alegre do que Jesus. E eu tenho um referencial na minha vida, um homem que eu admiro muito, que é o pai do André Valadão. Admiro também demais o André, são pessoas ungidas. Mas eu tive o privilégio de ouvir muitas pregações dele enquanto morei em Belo Horizonte, ao fazer um seminário. E o que me encantava é que, apesar dele ser muito simples, havia uma unção, e existe essa unção sobre a vida dele. Então eu respeito unção. E as pessoas também nos respeitam pela unção de Deus na nossa vida. E então, uma vez um professor do seminário, ele estava elogiando o pastor Márcio Valadão, e ele falou algo que eu não esqueci. Um dia ele estava tão assim incomodado de ver o pastor Márcio indo para lá, para cá, fazendo muito pela obra de Deus, todo dia, naquela mesma frequência. E ele então chamou o pastor Márcio e perguntou o seguinte: pastor, o senhor não desliga não? O senhor fica ligado 24 horas, ninguém dá conta, você tem um pique maior do que um jovem de 15 anos. E o pastor Márcio, muito sabiamente, ele falou o seguinte: meu filho, o que cansa uma pessoa, o que cansa o cristão, é o pecado. Se você rejeitar o pecado, não vai ter esse fardo pesado na tua vida. Se você estiver com Jesus, você tem um fardo leve. Então ele falou aquilo e eu pensei, nossa, quantas vezes eu me peguei extremamente cansado, mas porque eu não estava sendo obediente ao Espírito Santo, não estava obedecendo à voz do Senhor. E qual que é o resultado que nós vemos na vida do pastor? 50 anos de ministério, frutífero. Você e eu que estamos aqui somos resultado do que Deus fez a partir da vida dele. Deus foi usando várias e várias pessoas. O ministério diante do trono me abençoou demais. Então nós devemos respeitar a unção. Você talvez não concorde com muitos líderes hoje no Brasil,
talvez aqui em Orlando, mas nós devemos pensar muito bem antes de julgar uma pessoa, porque só Deus conhece a intenção, o coração de cada um. E o pastor Márcio, ele sempre fala que ele não é melhor que ninguém, se Deus fez com ele, pode fazer na vida de qualquer outro. Mas ele também diz uma coisa que é fundamental, e ele diz: a vida é feita de escolhas. E você escolhe aonde você quer estar, em Deus, em Cristo. Se você quiser colher frutos abençoados na tua vida, na tua geração, ande com o Senhor Jesus. Seja obediente ao Espírito Santo. Ande em obediência. Amém? Eu me lembro que eu tinha acabado de me converter e eu ouvia muito, como eu disse, diante do trono. E aí um dia eu fui na casa de uns irmãos e colocaram lá uma fita, nem era DVD na época, e colocaram uma fita que era não sei se era fita, não lembro, mas era um DVD do Diante do Trono. E aí durante a ministração veio uma senhora, que depois eu fui saber que é a irmã do pastor Márcio Valadão, a Deise Valadão, e ela profetizou ali, e era o próprio Deus usando a boca dela, na primeira pessoa. Irmãos, eu nunca tinha visto aquilo, eu nunca tinha visto uma profecia daquele jeito. Aquilo para mim foi assim, assustador, e eu fui muito edificado, e Deus falou muito comigo, e eu chorava. Na hora que terminou, eu procurei saber com os irmãos, eu falei: gente, como é que é a vida dessa mulher? E eu falei para eles o seguinte: olha, eu acho que essa mulher, ela é tão de Deus, que ela deve ficar no quartinho dela, fechada, deve ter um banheirinho dentro desse quarto, deve ter uma portinha só assim, alguém vai lá, coloca comida, ela não sai daquele quarto, deve ficar orando o dia inteirinho. É o que eu pensava. Não é assim que muitas vezes a gente pensa? Que um é muito mais crente que a gente, muito mais santo. Eu tinha essa visão. Uma pessoa dessa, ela é intocável, porque ela precisa daquela presença, daquela unção. Com o tempo eu fui descobrindo que isso é impossível. Aliás, Deus não quer que a gente armazene a unção, mas que a gente transborde essa unção. E você só pode fazer isso se você for lá fora, se você descer do monte, se você ter contato com as pessoas, se você trabalhar, viver em família. É ali que o Senhor quer te encher com o Espírito Santo. Amém? Então, nós precisamos trabalhar. Só que aí vem uma questão: se você não tem essa unção, esta alegria, esta presença transbordante na tua vida, a vida vira um fardo, e aí vai ficando cada vez mais difícil, e você vai entregando os pontos. É como uma engrenagem que está sem o óleo. Pense numa engrenagem para as peças se juntarem, e aquele óleo, a falta do óleo vai enferrujando tudo. Aí você muitas vezes vai num culto, aquele culto vazio, fora assim, sabe, você não sente aquela presença, nada te toca. Aí ou o problema está ali na liderança, ou o problema está em você. Mas eu só sei de uma coisa: é muito ruim. A única coisa que eu peço para Deus: Deus, não deixa minhas pregações serem frias, não. Eu sei, porque já me falaram isso, minhas pregações são muito chatas, dá sono, espero que ninguém aqui durma, mas a minha oração é só essa: Deus me livre de uma pregação chata, sem graça, fria, sabe? Mas quando falta unção, você não tem vontade de evangelizar, você não quer falar de Deus para os outros, tudo fica difícil. E voltando a falar sobre o óleo, no Antigo Testamento, Deus ele usava esse óleo para ungir reis, para ungir sacerdotes e para ungir os utensílios do templo. Já no Novo Testamento, Deus unge, não com algo visível, com algo aparente, mas Ele unge com o Espírito Santo no coração das pessoas. Não é algo que você consegue ver, mas você consegue ver os efeitos disso, transbordando na vida da pessoa, através de uma mudança de comportamento, através de uma mudança de atitude. E hoje não quer dizer que nós não podemos usar o óleo, já que ele era para o Antigo Testamento. Você pode usar o óleo, mas saiba que hoje Deus vê a sua fé. A Bíblia diz, Tiago capítulo 5, versículo 14 e o versículo 15, olha o que diz: entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Amém? O que é interessante aqui é que está escrito para nós ungirmos com óleo as pessoas doentes,
Mas não é o óleo que vai fazer o milagre, que vai trazer a cura, mas sim a oração feita com fé curará o doente. Amém? Então não adianta espiritualizarmos tudo, achando que só colocar o óleo ali vai funcionar. Irmão, se você tiver com fé, vai no óleo da cozinha mesmo, vai qualquer tipo de óleo, vai funcionar, se tiver fé. Então é a nossa fé que vai fazer o milagre. Então eu quero te mostrar aqui 3 sinais de que talvez está faltando unção na tua vida. O primeiro sinal é que talvez você está com um cheiro muito ruim espiritualmente falando. Você está cheirando mal espiritualmente. E eu vou te explicar. João capítulo 12, o versículo 1 ao versículo 3, está escrito assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitaram dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do seu perfume. Glória a Deus. Irmãos, o óleo de unção, esse óleo físico mesmo, é muito cheiroso, não é? Ele é muito cheiroso. E como é bom quando tem um perfume gostoso no ambiente. Agora imagine esse perfume estar dentro de você. Não importa o ambiente em que você esteja, esse perfume, ele tem que transbordar, ele tem que causar uma mudança ali no lugar. E essa mudança às vezes vai gerar nas pessoas um desejo de conhecer o teu Deus. Em outros momentos vai gerar uma repulsa. As pessoas que estão com aquele cheiro do pecado e não querem abandonar o pecado, elas vão sentir repulsa, elas não vão gostar desse cheiro que está na tua vida. E isso pode causar resistência, pode causar perseguição. Lá em 2 Coríntios, capítulo 2, o versículo 14 e o 15, olha o que o apóstolo Paulo diz: graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Amém? Então, irmãos, nós temos essa fragrância. E a pergunta é, será que ela está cheirando o perfume de Cristo ou está cheirando o perfume do pecado, o perfume da sensualidade? Tem pessoas que você olha para ela, na hora você já vê aquele ar de sensualidade. Tem pessoas que você olha e você não sabe, mas alguma coisa está errada. Parece que Deus te mostra algo que ninguém está vendo, talvez até todo mundo aplaude, porque infelizmente a igreja hoje aplaude mais os dons, os talentos, do que o caráter, do que a retidão com Deus. Durante muitos anos eu sofria com isso, eu pensava, será que a igreja se perdeu tanto assim, perdeu o foco, não valoriza aqueles que estão andando com Deus de verdade? Irmãos, cada pessoa exala um cheiro espiritual, e você deve exalar o cheiro do Espírito Santo, o bom perfume de Cristo, amém? E existe uma coisa, um simples detalhe, que estraga todo esse perfume, que acaba com esse perfume, e você depois precisa se arrepender, e você precisa pedir para que o Senhor te perfume de novo, te encha novamente com o Espírito Santo. Eu quero ler com você Eclesiastes capítulo 10, o versículo 1, Eclesiastes 10, o versículo 1, diz assim: assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. Aqui está dizendo que uma simples mosca morta, quando ela cai no perfume, no frasco de perfume, ela estraga todo o perfume. Irmãos, nós precisamos tomar cuidado para que esta unção que está sobre a nossa vida, que é tão preciosa, ela não se perca por causa de pequenas coisas. São poucas coisas que roubam a nossa autoridade espiritual. Já teve momentos ali, quando eu era novo convertido, eu estava ainda no pecado, em processo, sabe, processo de libertação, de transformação, e as pessoas chegavam: Juninho, tem como você orar pelo fulano? Dentro de mim eu falava: Deus, tem misericórdia. Meu Deus, eu estou tão despreparado. Faltava ali um preparo, porque eu não estava vigiando. As pessoas perdem essa autoridade espiritual por
por coisa boba, né? Como a gente trocar a presença, a bênção de Deus por um prato de lentilhas, por um prazer momentâneo. Quantas pessoas, inclusive nós líderes, perdemos a unção do Espírito Santo por causa do ego. Nós devemos tomar muito cuidado com o ego, esse desejo de ser reconhecido, desejo de ser aplaudido, desejo de estar na frente do ministério, sabe? E a gente tem que colocar o nosso ego lá embaixo, irmãos, porque senão ele vai nos afastar da presença, da unção do Espírito Santo. Jesus certa vez falou para os fariseus assim, ó: olha, se vocês ficarem buscando receber glória uns dos outros, vocês não vão conseguir crer em mim. Irmãos, quanto mais nós estamos cheios de nós mesmos, mais vazios estamos da unção do Espírito Santo. Quantos líderes, por causa de ciúmes, porque o outro é mais elogiado, o outro começa a crescer, assim como Saul, que tinha a unção de rei de Israel, mas aquele pequeno Davi começou a incomodar ele, porque quando Davi voltava da batalha, as mulheres cantavam, né? Faziam um corinho dizendo: olha, Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. E a Bíblia diz que quando Saul ouviu aquele corinho, que irmãzinhas, né? Usadas pelo cão, não é possível. Na hora que ele ouviu aquela musiquinha, aquilo irritou ele de tal maneira que a Bíblia diz que a partir dali, ele começou a ter inveja de Davi. Porque ele pensava: quem é esse menino? Quem ele acha que é? Eu sou o rei. E realmente a unção estava sobre ele, não estava sobre Davi. Mas, irmãos, se nós não vigiarmos, aquilo vai criando raízes. E a Bíblia diz: vigie, cuidado com a raiz de amargura, porque ela pode brotar e contaminar a muitos. E a partir dali, Saul começou a tentar contra Davi, tentou matá-lo de todas as maneiras, mas não conseguiu, porque Deus estava com Davi. Davi não tinha o ego lá no alto, não, ele se humilhava, e até mesmo quando ele teve a chance de matar Saul, certa vez a Bíblia diz que Saul estava indo contra Davi, e Saul, ele decidiu entrar numa caverna para fazer suas necessidades. Só que tinha um porém: Davi estava escondido na caverna. E Davi lá escondido, de repente Saul estava na frente dele. Os próprios soldados de Davi falaram: Davi, quem sabe não é agora de você assumir o trono? Deus já te ungiu como rei, Deus já foi lá na tua casa, através do profeta Samuel, Deus já falou que você vai reinar. E aí, na hora, Davi disse o seguinte: ai de mim, se eu tocar no ungido de Deus. Olha o respeito que ele tinha, a respeito da unção. Ele não concordava com a atitude de Saul, mas ele respeitava a unção. Então, irmãos, nós precisamos aprender a esperar o agir de Deus. Muitas vezes ele vai te colocar de molho, e você vai ficar ali, ó, esquecido, abandonado, desprezado, mas é necessário que aconteça assim, porque Deus está trabalhando em você. Ele precisa gerar em você esse sentimento de humildade, que está escrito lá em Filipenses capítulo 2, quando Paulo diz assim: tem o mesmo sentimento de Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, ele se esvaziou de tudo isso, para se tornar um servo, para ser obediente até a morte, e morte de cruz. Amém? Então nós precisamos rejeitar todo orgulho, toda inveja, toda mágoa que a gente tiver contra alguém. E não pense que homens e mulheres de Deus não têm esses sentimentos. Seria hipocrisia da minha parte. Muitas vezes eu já me caí pensando assim: nossa, quem dera se o fulano me chamasse. Nossa, que vontade de ser reconhecido. Eu acho que ninguém me escuta, ninguém quer saber de mim. Muitas vezes eu tive que renunciar a isso, porque se eu continuo com esse sentimento, eu impeço o Espírito Santo de agir na minha vida. Irmãos, tem pessoas que sobem no monte para orar e já desce falando mal do irmão. Ou seja, é aquele mosquitinho, né? Está entrando no perfume. Se encheu do Espírito Santo durante 3 horas lá. E aí, questão de 15 minutos, já perdeu a bênção. Irmãos, nós precisamos vigiar. Eu imagino, quando eu vou orar, eu imagino assim: eu estou enchendo uma sacola bem grande, e eu tenho que proteger essa sacola, porque senão, daqui a pouco vem um pecadinho aqui, dá um furinho. Vem outro, vai furando, e vai furando. Daqui a pouco, você já precisa se encher, dá um trabalho. Então assim, Jesus disse o seguinte: olha, vigiem e orem. O espírito já está pronto, você está salvo, mas a carne é fraca. Por que ele falou vigie antes de orar? Porque é a vigilância que vai conservar a unção do Espírito Santo na tua vida.
Você tem que pedir para Deus, você que vive caindo no mesmo pecado. Fala, Senhor, eu não posso aceitar isso, me ajude, me mostra qual é a válvula de escape. Você tem que encontrar a sua válvula de escape, o Espírito Santo vai te mostrar, para que você não venha se refugiar naquele conforto momentâneo, naquele prazer que só traz sofrimento depois. Irmãos, nós precisamos resistir, porque se nós não resistirmos ao pecado, o diabo vai encontrar brechas para ficar nos acusando, colocando culpa. E a Bíblia diz lá em Tiago, capítulo 4, versículo 7, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Primeiro você se submete a Deus e você vai falar o seguinte: Deus, eu sozinho, eu sou um fiasco, eu sou um fracasso, tudo que eu ponho a mão dá errado, tudo que eu coloco a mão estraga, mas Deus, se o Senhor estiver comigo, se a unção do Senhor estiver sobre a minha vida, aí eu vou me tornar alguém que eu jamais poderia ser por mim mesmo. Irmãos, quando Deus falava que eu ia pregar, eu pensava, só pode ser o milagre, porque eu morro de vergonha, eu sou tímido. Eu tinha uma banda de punk rock, né? Para quem não sabe, já postei umas fotos minhas, o pessoal fica um pouco assustado, mas tinha 8 brincos, unha pintada de preto, grande. As mulheres olhavam e falavam, nossa, quem dera se eu tivesse umas unhas tão bonitas assim. E perdidaço, né? Mas quando o Espírito Santo entrou dentro de mim, eu tomei a decisão, eu não aceito isso mais para a minha vida. Eu quero mudança radical, ou é para ser de Jesus ou não é. Então, uma das coisas que eu falava, Deus, se o Senhor quiser me usar mesmo, tira a minha vergonha, me ajude. Aí sabe o que aconteceu? As pessoas me chamavam, Juninho, vem aqui agora. No final do culto, não era pastor, né? Vem aqui na frente, vem orar por nós. Deus foi colocando situações para eu ir crescendo. Como é que você vai crescer se não vier as adversidades? Como é que você vai ter paciência andando somente com seus amiguinhos aí que você gosta tanto? Deus vai colocar pessoas complicadas, pessoas que você vai ficar com muita raiva dentro de você, mas Ele vai te dar domínio próprio. É nessa hora que Ele vai trabalhar na sua vida. Amém? Primeiro sinal de que talvez está faltando um sol na sua vida é que você está cheirando mal espiritualmente por causa do pecado. O segundo sinal é quando você está doente, mas você nunca é curado, aquilo nunca se cura, e você continua doente na alma. Talvez seja porque você precisa buscar a presença do Senhor. Isaías capítulo 1, o versículo 4 ao 6, preste muita atenção no que está escrito. A nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Por que continuarão sendo castigados? Porque insistem na revolta. A cabeça toda está ferida, todo o coração está sofrendo. Da sola do pé ao alto da cabeça não há nada são, somente machucados, vergões e ferimentos abertos, que não foram limpos, nem enfaixados, nem tratados com azeite. Irmãos, aqui nós vemos o profeta Isaías falando para o povo, olha, vocês estão sofrendo, nada parece que na vida de vocês dá certo, tudo tem dado errado, vocês vivem doentes, a cabeça toda está ferida, o coração está sofrendo, somente machucados, vergões e ferimentos abertos, porque ele diz, porque vocês não foram limpos, nem enfaixados, nem tratados com o óleo de azeite, no nosso caso, no Espírito Santo, o óleo da unção do Espírito Santo. Por quê? Porque vivemos em desobediência. Quando a gente vive em desobediência, a gente vai ficando doente. E desobediência não é somente o pecado. Quando você vai lá, acessa um site que não pode, faz alguma coisa com alguém, não é isso somente. Mas a desobediência é quando você não quer fazer aquilo que o Espírito Santo já vem falando ao seu coração. Você anda na contramão. E aí você vai ficando doente, sem força. Uma vez eu peguei um Uber com um rapaz lá em São Paulo. E aí eu comentei que eu era pastor, e ele falou, nossa, meu irmão, cara, eu vejo na vida do meu pai, não vale a pena resistir ao chamado. O meu pai hoje, ele não enxerga, o meu pai hoje vive cheio de doenças, não que Deus coloque doenças, mas o meu pai tinha um chamado quando ele era mais jovem, e ele sempre resistiu, ele decidiu casar, ter o seu trabalho, nunca sequer fez um evangelismo, nunca deu um passo em direção ao chamado dele. E por causa disso, ele sente uma culpa
que ele transferiu essa culpa para a família inteira. Hoje é uma pessoa ranzinza, uma pessoa que não se alegra com nada, uma pessoa depressiva. E ali eu pude entender, irmãos, que não é Deus que coloca essas coisas, Deus não coloca doença, Deus é bom. A Bíblia diz que Ele é misericordioso. Mas, irmãos, as doenças da alma, elas causam as doenças físicas. Isso já está mais que comprovado. Se você ficar alimentando esse rancor, essa depressão, essa tristeza, isso vai te adoecendo. Você precisa então da unção do Espírito Santo. Jeremias capítulo 8, versículo 21 e 22. Olha o que o profeta Jeremias disse: estou arrasado com a devastação sofrida pelo meu povo. Choro muito e o pavor se apodera de mim. Não há bálsamo em Gileade, não há médico. Por que então não há sinal de cura para a ferida do meu povo? Ora o clamor que esse homem de Deus estava fazendo. E ele começa a dizer: será que não existe bálsamo em Gileade? Para vocês viverem assim, cheio de feridas, cheio de doenças? Irmãos, uma das características da unção do Espírito Santo na tua vida é curar você, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. É trazer cura. E Gileade era uma região que ficava ali perto do Rio Jordão. E ali eles conseguiam extrair um óleo que era somente ali que tinha. Esse óleo que ficava ali nessa região da terra prometida, ele era desejado pelas nações. As nações iam até lá. E elas ficavam loucas, porque esse óleo trazia a cura. O bálsamo de Gileade era uma substância oleosa que eles tiravam de uma planta que só tinha naquela região. E eles usavam em perfumes, em incensos. E as pessoas iam para lá para buscar esse óleo. No Antigo Testamento você vai ver muito desse óleo sendo usado. Ele era usado no tabernáculo. A rainha Esther, ela se banhou com esse óleo durante seis meses para ter um encontro com o rei. Já parou para pensar nisso? 6 meses se banhando com este óleo para ter um único encontro com o rei. Nós vemos também o bom samaritano, quando ele encontrou aquele homem à beira do caminho, ele usou o bálsamo, esse mesmo bálsamo para curar aquele homem. Então Jeremias pergunta ao povo se eles estavam sem remédio. Ele falou: não é possível, cadê o remédio, gente? Será que vocês não têm o remédio aí? Porque eu vejo somente feridas e sofrimento. Então, se você está doente na alma e nada te cura mais, e você não consegue se levantar desse sofrimento, é hora de você clamar pela unção do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. E o terceiro sinal de que precisamos dessa unção urgentemente é quando nós estamos vazios das coisas de Deus. É quando a gente se alimenta somente das coisas dessa terra. E eu quero ler aqui uma passagem, 13 versículos, Mateus 25, o versículo 1 ao 13, e depois nós já vamos orar. Diz assim: o reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para se encontrar com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas juntamente com as suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Irmãos, essa parábola das 10 virgens foi contada por Jesus. Mas o contexto dessa parábola não é para nós, para a igreja. Ela foi escrita para os judeus. Ali Jesus estava falando do período da grande tribulação, que é o momento em que o anticristo vai estar aqui na terra, causando um caos tão grande que Jesus disse que nunca houve em toda a história da humanidade. Muito pior do que as guerras que já teve.
E durante esse caos, que é um tempo de trevas, porque Jesus disse que o noivo ele vai vir à meia-noite, ou seja, na hora mais escura, no momento mais difícil da humanidade. E ali, 5 noivas vão entrar e 5 ficarão de fora. Mas o que eu quero falar para você é que o óleo ele tem a função também. Ele era muito usado para trazer luz. Você colocava o óleo sobre o azeite, e ali ficava o fogo queimando ali o tempo todo. Então o óleo, ele produzia luz. E sem luz, irmãos, a pessoa não sabe para onde ela vai, para onde está vindo, ela não enxerga o que está acontecendo à sua volta. Ela está na escuridão. E o interessante aqui no versículo 4, diz que o noivo demorou a chegar, o noivo é Jesus. E todas ficaram com sono e adormeceram. Ou seja, vai ser um tempo tão terrível, tão difícil, que as pessoas, elas dificilmente vão conseguir ter fé de que algo vai melhorar. Se hoje a gente já é assim, a gente tem dificuldade de acreditar que pode acontecer algo de bom na nossa vida. Imagine naquela época. E o próprio Jesus disse em Lucas 18, olha, será que quando o Filho do Homem vier à terra, ele vai encontrar fé no coração das pessoas? Então Jesus sabe que no fim dos tempos vai ser um tempo de apostasia, um tempo onde as pessoas não vão suportar. E nós já estamos começando a viver esse tempo. Mas é interessante que essas mulheres, inclusive aquelas que estavam com o óleo, elas acabaram dormindo, porque vai ser um tempo muito difícil. Só que tinha um diferencial, elas tinham óleos de reserva, óleos nas vasilhas. E então naquele momento que elas acordaram, elas conseguiram encher suas lamparinas e elas entraram. Irmãos, as pessoas desperdiçam o tempo que elas têm com Deus por coisas tão pequenas, por coisas passageiras. E eu fico bobo de ver o quanto as pessoas gastam tempo precioso com série na Netflix. Eu já tentei gostar de série, confesso. Já tentei assistir, mas é um negócio muito longo, não dá, entendeu? E você fica esperando o próximo episódio. Irmãos, não somente isso, hoje nós estamos na época onde se tem maior entretenimento. E as pessoas ficam se perdendo com essas coisas e não se preocupam com o seu tesouro espiritual. Nós estamos vivendo um tempo de abundância. Esse lugar é um lugar de abundância financeira. Só que Jesus falou para aquele homem que juntava nos seus celeiros, e ele chegou à conclusão, eu vou deixar agora os próprios rendimentos me darem mais e mais dinheiro. E Jesus falou, você é louco, amanhã pedirão a tua alma, e aonde você tem reservado o seu tesouro, você é pobre para com as coisas de Deus. Você é rico aqui na terra, mas é pobre, é miserável espiritualmente. Irmãos, nós devemos armazenar tudo que Deus tem colocado na nossa vida. Não deixe escorrer pelas suas mãos. É um tempo tão precioso. Quando você vem aqui, se alimenta do Espírito Santo, da presença do Senhor. Amém? Interessante também que quando essas mulheres perderam aquele óleo, elas não tinham, aliás, elas não se prepararam, e elas foram deixando a vida levar elas. Elas começaram a clamar, por favor, me dá um pouco do seu óleo, eu estou sem. E aquelas que tinham falavam, eu não posso dividir, porque senão eu também vou ficar sem. Olha, que Deus tenha misericórdia da sua vida. Não dava para dividir, sabe? A minha avó, ela era uma mulher que a vida toda não conheceu o Jesus da Bíblia, o Deus de verdade. Mas uma vez num hospital, uma irmã da Igreja da Graça, do R.S. Soares, foi lá e fez uma oração por ela, e ela foi curada. E a partir dali, assistiu o R.S. Soares o tempo todo e se converteu. Deus mudou a vida dela totalmente. E aí quando ela ia me visitar, ela morava em outra cidade, ela chegava lá no meu quarto, no armário do meu quarto, eram 2 portas, eu já tinha tirado todas as roupas, e ali eu tinha montado um altar. Ali tinha uma caveira, tinha velas, ficava ali queimando incenso o dia inteirinho, e eu ficava ali ouvindo o Zé Ramalho e Raul Seixas. É a única coisa que eu queria ficar ouvindo. Nessa fase eu já estava menos roqueiro, mais esotérico, né? A minha avó falava assim, Juninho, para com isso, Juninho. Isso aí não dá certo. Deixa eu fazer uma oração aí. Eu virava para minha avó e falava, avó, pode orar, né? A oração dela entrava aqui e saía aqui, ó. Para mim, não mudava nada. Para ela, eu acho que ela pensava, nossa, não está valendo de nada.
Irmãos, ela não sabia, mas numa noite, quando eu rompi meu primeiro relacionamento, eu indo embora de bicicleta, o próprio Deus veio falar comigo. Talvez você pense assim, minha oração não está servindo para nada. Talvez não tenha ninguém rodeado em volta daquela pessoa que possa falar do Senhor para ela. Irmãos, não precisou ninguém vir falar comigo. As pedras clamaram, né? Que nem Jesus disse. O próprio Deus se encarregou de vir falar comigo. E Ele disse assim, meu filho, você tem muito valor para mim. E você ainda vai ver a grande obra que eu vou fazer na sua vida. Amém? Irmãos, a partir dali, Deus me conduziu de uma maneira, me cercou de crente. O povo tocava a campainha lá em casa. Eu vim aqui só trazer um CD aqui. E aí, cada hora era uma coisa. Um pastor pegou no meu pé, comprei uma camiseta, escrito, não temas, eu estou contigo. Eu comprei só para despachar, sabe? Achava ele meio chato e tal. Eu não sabia, mas naquela época, o meu primo havia se convertido. E eu deixei essa camiseta lá em casa, minha mãe assustou, todo mundo assustou, né? E aí eu falei, mãe, foi um moço, um pastor aí que me vendeu isso aí, né? Aí ela falou assim, vamos dar então para o seu primo. Vai servir muito para ele. Vai ser muito bom para ele. Eu nem sabia, mas aquela palavra ali na camiseta tocou profundamente o meu primo. Eu fui saber isso muito tempo depois. Irmãos, as coisas foram acontecendo. A minha avó nem sonhava que eu já estava tendo uma transformação. Por quê? Tudo que eu colocava na minha boca, bebida, cigarro, droga, nada parava. Tudo foi dando errado. Em todas as áreas da minha vida eu virei o maior careta possível. E eu virava para os meus amigos da banda e eu falava, ou vai acontecer uma coisa muito boa ou uma coisa muito ruim. Eu não estou entendendo mais nada. Eu estou careta, cara, não está acontecendo nada assim, não estou fazendo nada de errado. E aí, um dia eu fui encontrar com esse meu primo. Muita gente já conhece o meu testemunho, mas só para resumir, eu fiquei chocado de ver que o meu primo estava lendo a Bíblia. E eu, quando era adolescente, saía junto com ele e a gente fazia farra junto. A partir dali ele começou a falar de Deus para mim. Mas, quanto mais ele falava, mais eu piorava. Até que um dia fui na igreja, comecei a frequentar a igreja, como muitos de vocês aqui estão frequentando, mas ainda no coração, lá no íntimo, você ainda não entregou sua vida para Jesus. E aí, eu já sabia disso, porque dentro de mim eu pensava, eu ainda não decidi se eu quero ser crente mesmo, cristão de verdade. E foi então que me chamaram para ir numa vigília de oração. E lá naquela vigília eu entreguei minha vida para Jesus. E aquela mesma voz que tinha falado comigo, bem forte no meu coração, falou novamente. Ele disse, meu filho, você precisa se arrepender. Você precisa se arrepender. Irmãos, passou um filme na minha cabeça de coisas erradas que eu tinha feito. E eu falei, Deus, por amor ao Senhor, eu abro mão de tudo aquilo que foi pecado, ainda que me trouxe prazer. Eu abro mão, eu quero o Senhor na minha vida. Naquela hora, irmãos, a unção do Espírito Santo veio. Irmãos, foi a sensação mais incrível que nada neste mundo preencheu, conseguiu chegar nem perto. Veio uma presença tão forte do Espírito Santo que eu saí abraçando, eu que era fechado no meu mundinho, eu saí abraçando as pessoas chorando. E eu começava a falar, gente, Deus falou comigo, Deus falou comigo. Eu senti um amor tão forte. Na hora eu comecei a orar, parecia que eu já era pastor há 30 anos. E eu orava com uma facilidade, e veio palavras na minha boca, pessoas para eu orar. Irmãos, o Espírito Santo entrou na minha vida e aquilo fez toda a diferença. E eu falei da minha avó porque ela dizia uma frase que era muito interessante. Todo mundo pedia oração para ela. E ela falava assim, olha, eu posso até orar por você, mas a água que eu bebo não mata a sua sede. A água que eu bebo, que ela bebia, não matava a sede das pessoas. Resolvia, talvez, Deus respondia as orações, é claro. Mas se você quiser que preencha a sede do seu coração, aí é só o Espírito Santo. Aí não adianta, você tem que passar por essa experiência do novo nascimento. E você que talvez pensa assim, pastor, mas eu já me afastei a tal ponto que agora não tem mais jeito. Meu irmão, saiba de uma coisa, Deus não tira a unção de ninguém. Essa unção fica inoperante dentro de você. Mas se você se arrepender dos seus pecados, se você entregar de verdade agora os seus caminhos, a sua vida nas mãos de Deus, Ele vai te renovar com o Espírito Santo. Amém? Então vamos nos colocar em pé. E eu quero te fazer um convite, você que chegou à conclusão que você precisa entregar a sua vida para Jesus. Não tem mais jeito. Você resistiu,
Você insistiu no erro, você tentou levar a sua vida na igreja, fazendo as coisas erradas, você está vendo que não está dando certo, não resolveu o problema por inteiro. Se você deseja entregar a sua vida para Jesus, levanta a tua mão. E eu quero te convidar, você vai vir aqui na frente, você pode vir aqui na frente? Eu quero orar por você, o Espírito Santo vai entrar agora no teu coração. Não precisa ser amanhã, Deus não demora, Deus tem pressa. Ele quer te salvar hoje à noite, e você vai poder vir aqui agora. E nós vamos orar como igreja, nós vamos te abençoar. E você que se sente tão frio espiritualmente, tão afastado, você saiu, é como se você estivesse andando no caminho, e agora você fez uma curva em algum momento, você saiu desse caminho e agora você está indo cada vez mais longe. Eu quero te convidar também, porque você vai renovar a tua aliança hoje com o Espírito Santo, amém? Pode vir na frente e nós vamos orar. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Estamos aqui na tua presença, Pai. Não estamos aqui no meu nome, estamos aqui em nome de Jesus. Esse Jesus que venceu a morte e ressuscitou. Jesus, agora eu te peço, envia o teu Espírito Santo. Envia o teu Espírito Santo sobre esta pessoa. Essa pessoa que agora entrega a vida dela para o Senhor. Ela está falando com a boca dela que ela te deseja, que ela quer o Senhor, que ela está arrependida dos seus pecados. Senhor, eu te peço, Pai, enche, Senhor, esta vida, Pai, com a tua glória, com a tua presença. Pai, eu te peço agora, Senhor, assim como o Senhor derramou o teu Espírito Santo sobre a minha vida, derrama sobre a vida dessa pessoa agora, Senhor. Enche ela com o teu fogo, com o teu Espírito. Senhor, essa pessoa está se arrependendo, ela está se esvaziando dela mesma, do ego, do orgulho, da raiva, da culpa. Ela está se esvaziando e ela está pedindo para o Senhor vir. Vem, Senhor Jesus, enche-nos com o teu fogo. Venha nos encher com a tua glória, com a tua presença. Venha, Senhor, transportar. Venha quebrantar o coração mais duro, Senhor, o coração de pedra. Venha transformar em coração de carne, em nome de Jesus. Você que já é batizado com o Espírito Santo, abra a tua boca, abra a tua boca. O Senhor já me disse que Ele vai operar aqui nesta noite. Você só precisa fazer a tua parte. Você que deseja orar em línguas, você que deseja receber esse revestimento espiritual, é você quem tem que abrir os lábios, é você quem tem que abrir a sua boca. Você que está aí no fundo, o sentimento de fracasso, de derrota é tão grande que você não consegue orar. É com você mesmo. O Espírito Santo, Ele quer te encher de alegria. Ele quer tirar essa tristeza, essa coroa de cinzas. E Ele quer te dar novas vestes, vestes de justiça, de louvor. Aleluias! Vai buscando a presença do Senhor. Ele vai te encher esta noite. Ele vai te transformar teu coração. Senhor, eu te peço, derrama, Deus, sobre nós. Aleluia, Senhor. Venha, Senhor, com a tua presença, Pai. Deus, tu és tremendo, tu és maravilhoso, Pai. Tu és um Deus de graça, um Deus de amor. O Senhor não tem pedra nas mãos para nos condenar. O Senhor não quer nos condenar. O Senhor hoje te diz: eu não te condeno. O Senhor Jesus hoje te diz: eu não te condeno. Você está perdoado. Você está lavado pelo meu sangue. Aleluias. Pai, eu clamo, Senhor, por um avivamento aqui em nosso meio, Pai. Eu clamo, Senhor, por um avivamento do teu fogo. Enche, Senhor, o teu fogo, Pai. Pai, transforma a nossa vida. Faz essa pessoa subir de nível. Faz essa pessoa subir um nível espiritual. Vai se enchendo com esse
Senhor, esta ovelha que estava perdida, esta ovelha, Senhor, que se afastou dos teus caminhos, e traga ela de volta para a tua presença. Espírito de revelação, venha no nosso meio, venha falando conosco, Pai, venha nos tocando, venha nos enchendo, venha transformando, Senhor. Glórias a Ti, Senhor, pelos séculos dos séculos, por toda a eternidade, Senhor, Tu és Deus. Pai, nós não merecemos tanto amor assim. É o Senhor quem faz, é o Senhor quem opera, não é na força do nosso braço. Oh, Pai, cuida, Senhor, de cada um de nós, Deus. Não nos deixe cair em tentação, Senhor. Não nos deixe voltar para a lama do pecado. Deus, nós queremos ser cheios da Tua glória, cheios do Teu fogo, Senhor. Não queremos exalar mais o perfume da sexualidade, o perfume da sensualidade, Senhor, da malícia, da mentira. Pai, queremos exalar o bom perfume do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, ó Deus, eu Te agradeço, Pai, por esta noite. Eu Te agradeço, Senhor, porque o que o Senhor fez aqui, Pai, vai ecoar por toda a eternidade. O que o Senhor está fazendo aqui nesta noite, os nossos olhos não podem ver, mas nós podemos sentir, nós podemos perceber os efeitos dessa mudança, Pai. E que a partir de amanhã a gente venha se surpreender com a pessoa com quem nos tornamos, com a mudança que o Senhor causou dentro de nós. Aleluia, Senhor. E que o Senhor traga cura, Pai. Cura, Senhor. Cura completa sobre as nossas vidas, sobre traumas, sobre o luto. Cura, Senhor, esta mulher, Pai, que está com essa tristeza na alma profunda. Cura, Senhor, a todos nós aqui nesta noite, Pai, e que a gente possa experimentar essas palavras que eu disse aqui, que esse óleo da unção de alegria repouse sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém. Aleluia. Aplauda ao Senhor.